E agora sim temos o nosso novo Capitão América, Sam Wilson, com direito às asas e tudo. Isso ficou muito parecido com as HQs mesmo. E o Zemo e o John Walker, hein? O que será que vai acontecer com eles? Será que eles ficando por aí quer dizer que a gente pode ter um Thunderbolts, uns Vingadores Sombrios ou até mesmo Vingadores da Costa Oeste? Se você quer saber, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala, nerd, eu sou o Gustavo Brunis, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E Falcão Soldado Invernal, infelizmente, chegou ao seu final, ao seu último episódio, mas terminou bem, né? Melhor prezar pela qualidade do que pela quantidade. E o episódio já começou com o Sam e o Bucky chegando lá em Nova York, no local onde ali os Flag Smashers e a Carly estavam tentando sequestrar os políticos que iriam decidir o que iria acontecer com as pessoas que voltaram depois do estalo. E a gente vê que o Sam, ele não aparece usando uniforme, né? A gente vê ele abrindo a maleta no episódio 5, mas a gente não vê ele se preparando mais. Aqui já começa com ele indo em ação e ele não aparece exatamente pela primeira vez, com a gente conseguindo ver ele com o uniforme, né? Ele passa, a Carly vê ele, mas ela tá muito longe, então a gente não consegue ver o uniforme. Gera aquela expectativa, né, de você ver, cadê o Sam? Quero ver o uniforme. E a primeira vez que ele já aparece quebrando ali o vidro do prédio e entrando, jogando o escudo, e aí sim a gente vê de fato o uniforme pela primeira vez. E ficou incrível, ficou fiel demais ao que é nas HQs. Ficou igual, cara, idêntico mesmo. E logo quando o Sam já chega ali no prédio, o Batroc já tá lá pra tentar parar o Sam, já que agora ele tá ajudando a Carly, ele quer se vingar, ele quer matar o Falcão, mas no final a gente viu que ele não conseguiu matar nada e o Falcão deixou ele lá sozinho, saindo pra tentar perseguir o helicóptero. A luta entre os dois foi maneira, foi legal, e o Sam deixou ele no final lá sozinho e ele não conseguiu fazer absolutamente nada contra o Sam. E pra mim, na cena de ação, é o mais legal do episódio, é quando a gente vê realmente o Sam voando, no momento que ele tá perseguindo o helicóptero, e ele fica perseguindo, passando pela água. Tem um momento que ele cai dentro da água e depois ele volta novamente. Então assim, é bem legal. Tem momentos que ele defende com o escudo e com as asas, o cara que tá atirando de dentro do helicóptero, e ele usa pra tentar resgatar ali as pessoas, né, o Red Wing. Inclusive ele consegue contactar uma das pessoas ali que eram reféns, e ele consegue descobrir que ela sabe pilotar o helicóptero, e ele consegue combinar com ela para ela pegar o controle ali do helicóptero. No final ele usa o Red Wing para puxar o cara para fora do helicóptero, e a mulher assume lá o controle do helicóptero, enquanto o outro helicóptero, né, que tava passando do lado, tinha perdido ali o controle. Ele acaba salvando outra pessoa ali na rua, quando ele fecha as asas com o escudo. Essa cena foi bem maneira, ele fechando, se protegendo ali completamente, e as pessoas pela primeira vez viram o Sam como Capitão América, e elas aplaudiram ali o ato dele, né? E mostra pra gente que a primeira reação do público ao Sam é positiva, pelo menos a princípio aqui em Falcão e Soldado Invernal. Mas os rumores aí de Capitão América 4, se confirmarem, e tá bem coerente com o que a série fala aqui, parece que não vai ser tão positivo assim não. Enquanto do outro lado a gente vê o Bucky tentando lutar contra a Carly, e a Carly tava saindo até melhor do que ele, até o John Walker chegar e começar a ajudar ele ali. Ele chegou com aquele escudo dele lá feito em casa, né, caseiro, chegou com o mesmo uniforme de sempre, e a gente não sabia o que ele iria fazer exatamente, mas a gente viu aqui que no final o que ele foi ali pra fazer era pra matar a Carly. Ele queria matar a Carly, tanto é que ele já chega e quer lutar com a Carly e não quer saber de salvar ninguém, ele quer a cabeça da Carly. Mas depois, quando o Bucky tá caído lá embaixo e a Carly tá indo atrás dele, o John Walker tenta salvar o carro lá que tá prestes a cair, mas a gente vê que ele não consegue salvar o carro, né, mesmo tentando. Mas pelo menos ele meio que teve uma redenção, digamos assim, né? Não foi uma redenção, mas digamos que foi uma tentativa de redenção, pelo menos, do personagem. E no final a gente viu que quem salvou de fato ali o carro de cair foi o Sam novamente chegando e usando o Red Wing novamente para acionar os propulsores ali e conseguir empurrar o carro de volta. Na batalha final ali, que tá todo mundo meio que dividido, todo mundo um procurando aos outros, a gente vê que a Sharon é de fato o Mercador do Poder, e ela
inclusive ajudou a Carly, né? Segundo ela fala ali. Ela fala que a Carly chegou lá como se fosse uma menininha que não sabia de nada e ela ajudou ela. No meio disso tudo, o Batroc aparece e trabalhando ao lado da Sharon. A gente não sabe se ele já estava trabalhando para Sharon antes ou se ela conseguiu falar com ele de alguma maneira ali no meio disso tudo da batalha, por ela ser o mercador do poder. Ele com certeza conhece quem é o mercador do poder, queria ajudar e iria ganhar muito mais, segundo ele ali, né? Só que a Carly acaba atirando na Sharon e o Sam chega pra ajudar e ele não luta contra a Carly. E isso é algo que eu achei bem interessante deles fazerem. Ele não luta de fato com ela pra machucar ela, logo do tipo, ele meio que tá tentando só parar ela e ela fica falando pra ele lutar com ela de alguma maneira, mas ele não quer lutar com ela justamente porque ele entende a motivação dela, ele sabe por que ela tá tão revoltada assim, por que foi criado esse movimento. E é até semelhante à coisa que o Steve fez lá em Capitão América Soldado Invernal, quando o Bucky tá prestes ali a matar ele, e ele fala que ele não vai lutar com o Bucky, que ele vai deixar o Bucky matar ele se o Bucky quiser matar, e no final o Bucky não mata, claro, mas são atos semelhantes, né? São duas coisas ali que são parecidas, que tornam ali o Sam mais próximo do que foi o Steve. E a situação seria quase idêntica se não fosse aqui a Sharon aparecer ali novamente, mesmo baleada, e atirar na Carly e salvar o Sam, né? Porque ele já tava sem o escudo e a Carly tava apontando a arma pra ele. E após isso, ali no final agora já realmente do episódio, o Sam chega ali no meio de todas as pessoas que estavam. A gente vê que o público tá tudo reunido, as pessoas começam a aplaudir a chegada dele, ele vem trazendo a Carly, né, pra ser atendida, e aí a gente tem ali uma discussão entre ele e entre o senador principal que iria decidir sobre as pessoas que voltaram do estalo. O discurso do Sam foi muito legal, porque é o que dá a alma pra série, é o que faz a série ter uma motivação para acontecer. A série tem um tema a ser abordado e aqui nesse final ela se aprofunda ainda mais do que já tinha se aprofundado anteriormente. E o que o Sam tá tentando dizer ali quando ele fala, por exemplo, que não dá para chamar os Flag Smashers de terroristas porque eles foram completamente abandonados depois do estalo, ninguém ajudou eles simplesmente ficaram sem onde ir, sem onde morar, sem o que comer, eles simplesmente foram abandonados completamente, como a gente viu aqui no decorrer da série. Só que os senadores ali, os políticos, não entendem, né? O senador fala que o governo não quer pagar, que não é justo o governo pagar para essas pessoas serem acolhidas novamente. Só que o Sam realmente tem razão, né? Porque se as pessoas não têm lugar pra onde ir, ninguém tá ajudando elas, o que elas iriam fazer? Elas iriam lutar de alguma forma pela injustiça que elas sofreram, né? Lógico, o Sam deixou bem claro de que ele não apoia os Flag Smashers, de que ele não concorda com a maneira que a Carly tá lutando porque eles estão matando outras pessoas, mas ele consegue entender o porquê os Flag Smashers estão fazendo isso, porquê que essas pessoas estão fazendo isso tudo. E o resto dos Flag Smashers que sobraram provavelmente seriam levados ali, né, que estavam junto com a Carly, para aquela prisão lá embaixo da água, no meio do mar, mas a gente vê que um dos guardas ali, um dos policiais que estavam encarregados, plantou alguma bomba ou algo do tipo e o carro explode, então morreu todo mundo, eles só não queriam ser presos, então eles simplesmente morreram. Só que ainda tem um velhinho ali dentro de um carro olhando aquela explosão, eu acho que deve ser o mordomo lá do Zemo, sabe? Parece, pelo menos, eu acho que é ele. Deve ser o mordomo do Zemo olhando. Então, assim, meio que quer dizer ali que, ó, tá por aí ainda o Zemo. Inclusive, a série se preocupou em mostrar o Zemo dentro da prisão, lá dentro da prisão mesmo, ouvindo o rádio falando que os Flag Smashers foram derrotados ali pelo Sam, pelo Bucky. Isso pode querer dizer aí alguma coisa de que realmente tem planos no futuro pro Zemo. Planos esses do Zemo que podem se unir aos do John Walker, porque a gente viu que a Valentina deu de fato o manto de agente americano pra ele. E como eu já disse aqui no canal, nos quadrinhos o agente americano é como se fosse um Capitão América, só que secreto do governo, e aí ele pode agir violentamente da maneira que ele quiser agir, mas aqui aparentemente
não é do governo, né? Porque afinal de contas a gente não sabe ainda o que lado que a Valentina tá, ela não sabe pra quem ela tá trabalhando, ela simplesmente ainda é um mistério o que ela tá fazendo ali. Mas isso pode ter alguma ligação com os Thunderbolts ou com os Vingadores Sombrios. Os Thunderbolts nas HQs são um grupo de vilões, de anti-heróis que querem se redimir, e um dos fundadores aí dos Thunderbolts foi o Zemo, e era num momento bem parecido com o que tá acontecendo aqui no MCU agora. Os Vingadores tinham acabado, não existiam mais Vingadores, então ele aproveitou esse momento de vulnerabilidade ali do planeta para lançar os Thunderbolts. No final, os Thunderbolts acabaram sendo combatidos pelos Vingadores, que se formaram novamente, e o Zemo acaba fugindo. E no caso dos Vingadores Sombrios, quem criou ele foi o Norman Osborn, porque depois de Invasão Secreta, que vai acontecer aí como série no Disney Plus também, o Norman Osborn foi tido como um dos heróis de salvar a Terra. Então ele estava com muita credibilidade, digamos assim, ele estava em alta, ele aproveitou esse momento para criar um grupo novo de heróis chamado Vingadores Sombrios, mas usando também anti-heróis. E os vilões e os anti-heróis aqui, eles assumiam a identidade dos próprios heróis de antigamente, que não aceitaram ficar sob o comando do Norman Osborn e saíram todos dos Vingadores. O Mercenário, por exemplo, assumiu o papel de Gavião Arqueiro, o Venom assumiu o papel de Homem-Aranha, então era nesse nível aí. O próprio Norman Osborn copiou o Homem de Ferro de fato. Então a Marvel poderia juntar os dois aí, os Thunderbolts e os Vingadores Sombrios, numa coisa só. Os dois são bem semelhantes e estão abrindo muita brecha. O Zemo tá por aí, tá preso lá, mas continua aí no MCU. O John Walker vai ser o agente americano, mas o John Walker também pode não ser apenas adaptado como sendo parte dos Vingadores Sombrios ou dos Thunderbolts, no qual nas HQs ele não é originalmente, mas ele pode ser adaptado para os Vingadores da Costa Oeste, que foram criados no intuito de expandir ainda mais os Vingadores, para os Vingadores não ficarem só ali por volta de Nova York. Então foi criado um novo grupo de Vingadores, no qual o Gavião Arqueiro é o membro fundador e o líder, vai ter série aí agora Gavião Arqueiro. O John Walker é parte integrante do grupo como agente americano, e tem mais um que já tá aí no MCU, o Visão Branco, também é parte integrante dos Vingadores da Costa Oeste. E o Visão Branco a gente viu aí no final de WandaVision que ele tá solto por aí, a gente não sabe pra onde que ele foi. Outros dois heróis que também já estão aqui no MCU e fazem parte dos Vingadores da Costa Oeste é a Feiticeira Escarlate e o próprio Rhodes, só que nas HQs ele assume o papel de Homem de Ferro mesmo. E a gente vai ter uma série focada no Rhodes, chamada aí Armor Wars, que vai mostrar ele lidando com o legado do Tony Stark. Então será que ele poderia se tornar talvez o Homem de Ferro no final dessa série? Então são muitas possibilidades, não tá claro ainda o que vai acontecer, mas de fato Thunderbolts, Vingadores Sombrios e até Vingadores da Costa Oeste, todas essas possibilidades existem aqui e podem acontecer. Vamos ver aí o que vai acontecer nas cenas aí dos próximos capítulos. Então a série finalizou bem o arco dos dois personagens e, na minha opinião, finalizou o desenvolvimento deles. Eu acho que nem tem motivo para ter uma segunda temporada. Eu acho que seria mais viável, faria mais sentido ter um Capitão América 4 com os dois juntos, né? E só tem uma cena pós-crédito no episódio que mostra a Sharon sendo perdoada pelo governo de fato. Ela vai voltar até assumir algum cargo de agente ali pro governo, mas no final ela continua ali como mercador do poder e ela tá oferecendo ali armas e coisas que ela vai descobrir quando ela entrar no governo novamente para alguma pessoa que a gente não sabe quem é. E sinceramente eu acho que a gente não vai saber quem é, nem adianta especular aqui, não dá para saber quem é. Poderia ser o General Ross ou algo desse tipo, poderia ser, mas é muito ainda especulação, a gente não tem nenhum indício de quem pode ser de fato essa pessoa que ela estava falando, ou se isso tem alguma relevância mesmo, porque pode ser apenas ela falando com alguém só para mostrar de que ela vai continuar ali agindo como mercador do poder, enquanto ela tá trabalhando com o governo. Então é isso, chegamos no final de Falcão e Soldado Invernal. Eu acho que a série terminou bem demais, terminou da mesma maneira que terminou WandaVision, coerente com o que ela conta do início ao fim. Ela quer contar a história desses dois personagens, do Sam e do Bucky, e ela termina muito bem, finalizando o arco dos dois personagens, pelo menos aqui na série, né, dando um
final para os dois aqui na série. O Sam se torna o Capitão América de fato e o Bucky consegue seguir em frente e superar o seu passado. Gostei demais da série, a série tá no mesmo nível aí de WandaVision, acho que as duas séries estão bem semelhantes, padrão de qualidade aí da Marvel com as séries. Tá muito bom, pelo menos com essas duas séries, né? Mas daqui a pouco também já tem Loki, não vamos ter que esperar tanto tempo assim. Daqui a pouco já vai ter a série do Loki, que promete ser um negócio meio diferente, né? Igual foi WandaVision, algo que realmente vai ser único aí no MCU. Provavelmente até vamos ter mais trailers, mais informações sobre a série do Loki e também sobre os filmes, né? E claro, eu vou trazer aqui quando sair novidade. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito, instala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal e também clica no sininho para você receber as notificações de quando estiver vídeo novo, né? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!